Olha a gente de volta no Expressão pela nossa PLP TV. Antes da gente conversar com essas duas figuras importantíssimas da arte e da cultura do nosso estado, eu vou pedir licença a vocês, mostrar umas imagens de uma exposição que está acontecendo lá na Galeria J. Inácio, que fica ali na Biblioteca Pública Epifânio Doria. O nome da exposição é Mulher, Terra, Origens. É uma exposição muito bonita. Vamos conferir. Olha que maravilha, hein? Parabéns a Jane Junqueira, curadora dessa exposição. Realmente uma bela homenagem à mulher, principalmente à mulher negra, a homenagem à nossa ancestralidade, que eu acho que é fundamental. Pedro Brito, doutor Anselmo, o senhor me dá licença, eu vou começar com o meu amigo Pedro Brito. Com certeza. Pedro Brito. Com certeza. Até porque ele chegou primeiro. É, também. Pedro, o ano passado, eu tive a honra de, no Memorial do Poder Judiciário, sob a presidência do nosso querido Edson Ulisses, assistir a uma exposição sua, justamente sobre esse projeto seu, que eu acho que estava no início do projeto. Não é isso? Você estava, naquele momento, apresentando o projeto do site que você estava pretendendo desenvolver e tal, sobre José Lima. E eu fiquei muito impressionado, e na época eu disse, olha, veja, vamos marcar para a gente bater um papo no programa, me interessa isso. O Zé Lima é um dos artistas plásticos mais conceituados e único, né? Porque ele tinha a luz de Zé Lima é uma luz única dele, né? Uma coisa assim muito, muito pessoal, né? A marca dele, né? A própria identidade dele diz isso. Além dos murais, praticamente várias igrejas do Brasil, do Rio de Janeiro, da Bahia, Aracaju, enfim. E nós tínhamos combinado. E agora me parece que nós vamos ter uma exposição do trabalho dele, que será lá no Palácio Museu Olímpio Campos, dia 10 de agosto, não é isso? Mas antes de a gente falar um pouco sobre a exposição, sobre a coisa toda, eu vou lhe fazer uma pergunta que é a primeira que a gente tem que fazer. Você é sobrinho de Zé Lima. Isso. Para Pedro de Brito, quem é Zé Lima? Olha, falar de José Lima é discorrer sobre aquele encantamento que ele causava em toda a família, e não só na família. Mas o que acontece? Era de uma grandiosidade que se escondia na simplicidade, porque para a gente era só Tio Lima. Então, falar de José Lima é buscar uma forma de falar da grandeza, mas com simplicidade, a verdade. Ele tinha pelos sobrinhos um amor de pai,
Que ele não teve filhos, né? Ele E apesar de ter casado 2 vezes. 2 vezes, isso, não teve filhos. E era aquela pessoa, aquela referência para a gente, na verdade. É o tiozão. O tiozão, isso. Então, quando ele morava no Rio, né, porque eu acho que cada sobrinho vivenciou de uma forma diferente. Eu diria assim, que eu tive a oportunidade de viver com José Lima, com o tio Lima, quando ele já estava mais maduro, quando ele já estava, digamos assim, sem aqueles arroubos da juventude, né? Então era aquele tio aconselhador, o tio que ficava lá em casa quando eu vinha aqui para Sergipe. Ele morava no Rio, já estava estabelecido no Rio, e periodicamente vinha aqui para Sergipe, ficava na casa da minha mãe. Então eu tive a oportunidade de conviver com esse aconselhador, com esse tio que para mim foi muito como um pai. Meu pai já era falecido, que foi inclusive colega de seminário dele, né? Ele chegou a ser padre? Não aconteceu. Porque tem o nosso Zé Lima aqui, escritor, Que é padre. que é padre. Aliás, Zé Lima disse uma coisa interessante, quando ele vai fazer palestra, ele disse, bom, eu quero avisar vocês que eu sou professor, advogado e padre, então vocês me aguentem. É verdade. Foi meu colega de faculdade, inclusive. Então, José Lima, ele foi seminarista e ainda no seminário ele começou a pintar. Foi ainda como seminarista que ele teve a oportunidade de fazer esse estudo de decoração, de pintura decorativa de igreja com o mestre Aldo Mezzedini. E eu acredito que foi aí que ele descobriu que talvez não tinha vocação para ser padre. Celibatário. Isso. Mas, Celibato. isso. E ainda com Aldo Mezzedini, ele pintou a sacristia da Igreja da Graça, em Salvador. E depois disso ele entendeu que já era hora de buscar os caminhos próprios. Tanto é que aos 21 anos, já não mais no seminário, ele pintou a igreja de Vitória da Conquista, a igreja de Nossa Senhora das Vitórias. 21 anos? 21 anos. Ele nasceu em Conde. 22, na em Bahia. Altamira, isso. O ano passado foi centenário dele, hein? Naquele mesmo. negócio lá no tribunal. Então, o site exatamente foi comemorativo ao centenário dele. Porque nós tínhamos muitas informações, mais informações dispersas. E principalmente reminiscências. Tá? Todo mundo da família tinha alguma coisa a falar sobre José Lima, mas onde é que estava escrito isso? Então nós tivemos esse cuidado de fazer pesquisa, de buscar nos jornais, de buscar informações, porque, inclusive por ficar conosco, quando estava aqui em Sergipe, nós guardamos muitas informações e documentos dele também, recortes de jornais, uma série de Mas isso, você montou uma equipe para isso ou você sozinho? um trabalho de família. Botou a raça toda para trabalhar. Foi a equipe, isso. Na verdade, nós fizemos esse trabalho. A minha esposa, ela fez a parte de pesquisa. A sua esposa, a sua mãe era que era irmã dele? Isso, Tarsila Brito, era irmã dele. E tem várias histórias de José Lima, assim, que são contadas pelos sobrinhos, mas a gente precisava da informação com mais exatidão. Então, o que é que nós fizemos? Fizemos realmente pesquisas em jornais, em materiais. É curioso até que em algumas situações nós identificamos que outro artista, também chamado José Lima, não só era dada as informações como sendo dele, de tio Lima, como também as obras de José Lima, o nosso José Lima, eram atribuídas a José Ferreira Lima, que é um gravador recifense. Então, até nesse aspecto, a gente realmente precisava resgatar essa história e trazer à luz. Você falou que tem várias histórias do Zé Lima. Você conta uma historinha pra gente, Zé Lima, por favor? Pronto. Vamos começar do seminário. Ele e meu pai foram colegas de seminário, né? E naquela época, ou para estudar, ou seria militar, ou eu entraria no seminário. Meu pai e ele foram seminaristas. E aos 18 anos saíram, os dois saíram, né? Meu pai, na verdade, saiu primeiro. Isso lá no Conde? Lá em Esplanada, no Seminário Seráfico de Esplanada, isso. E aí, na época de seminário, eu te contava muita coisa que eles juntos faziam, que eles realmente eram amigos. Uma dessas vezes foi bem interessante que ele contou que numa visita creio que de um bispo, arcebispo, no seminário, o diretor chamou meu pai e disse assim, que era o nome dele do seminário, era Frei Daniel
e meu tio, Frei Gabriel, e aí chamou meu pai, Frei Daniel, pegue o melhor vinho na adega para servir, né? O melhor vinho. Eu disse que meu pai passou do lado do meu tio e disse o segundo melhor, porque eles já tinham guardado o primeiro. Além de grande artista plástico, inteligente, muito inteligente, né? Então, foi essa a convivência. De tal que quando eles saíram, meu pai foi para a estância, na verdade, por sugestão de tio Lima, né? E tio Lima foi o cupido para que conhecesse a minha mãe. Tanto é que casaram maduros, minha mãe com 32 e meu pai com 36 anos. Então, essa também é uma coisa interessante, porque, na verdade, tio Lima tinha tamanha amizade a meu pai, que ele foi realmente o cupido para que se aproximasse e se conhecessem. E tanto é que ele depois foi padrinho de casamento dos dois. E várias histórias, é uma coisa também que eu acho que mostra muito o amor de tio Lima aqui para o Sergipe. Na verdade, ele até dizia, eu sou baiano de berço, carioca por trabalho e sergipano por amor. Ele dizia sempre isso, né? Então, até que dizia, Sergipe é meu lar. E ele buscava sempre coisas aqui de Sergipe, inclusive nas histórias que ele contava, nas anedotas, que ele tinha um anedotário fantástico. Ele pegava muita coisa, inclusive de Humberto de Campos, e ele contava uma história aqui de Sergipe que era bem interessante. Diz que na época de Sergipe Província, uma senhora grávida pediu licença alegando enfermidade. E o pedido foi indeferido, porque, né, a resposta é que enfermidade se adquire involuntariamente. E não era o caso dela. Ele fazia questão de contar essas coisas. E é interessante porque jornais de época sempre falavam no Rio, né, da vinda dele para cá, de temporadas, e do retorno dele, levando esboços e tudo mais. Então, eu diria assim, que falar de José Lima eu até brinco dizendo que é aquela torneira que a gente tenta fechar e não consegue, porque quando acha que apertou, ela começa a pingar de novo, porque tem realmente muita história, tem muita coisa boa. E, principalmente, quando a gente pensa que aos 21 ele estava pintando uma igreja, né? Aos 24 já estava pintando a segunda igreja, e aí foi para Recife, e a primeira exposição que nós temos assim documentada foi em 48, lá em Recife, no Gabinete Português de Leitura. À época, ele expôs 60 telas, era um artista desconhecido. Isso tudo está documentado, está no site. Então, nessa exposição, ele colocou 60 telas no saguão e saiu de lá tendo vendido todas. Em 53, quando ele já estava indo para o Rio, ele fez uma segunda exposição, novamente com 60 telas, só que dessa vez não vendeu nenhuma, porque nenhuma pertencia mais a ele. Todas já estavam vendidas. Então, uma preocupação nossa, como catalogar, né? Só imaginar que... Imagina o trabalho que vocês... Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir a técnica, vamos passar... Nós pegamos algumas imagens do site. Sim. Que você desenvolveu e dirigiu tudo. Eu vou pedir até para colocar algumas imagens, naquela tela ali, por favor. Aí, pronto, Zé Lima, aí vai passando agora, né? Será que dá play agora ali? Essa tela inicial, agora a gente trouxe um pouquinho de cada coisa que vai encontrar no site por inteiro, né? Nessa primeira página, que é a página principal. E uma parte que para a gente é interessante são esses artigos informativos, que é a parte do blog. Esse contemporâneo? Isso, contemporâneo interativo. Então aí nós temos inclusive já o convite para a exposição do dia 10. E aí nós temos as informações das igrejas, tem os textos dos sobrinhos, e aí começam exatamente as exposições da Bahia, né? Das igrejas que ele pintou. E é interessante ver que essa do Rio de Janeiro, que é de São Januário, são 600 metros quadrados de pintura, é enorme. E elementos que ele colocou na igreja de São Januário, ele também levou para a estância. Então, tem não só a coroação de Guadalupe, né? Isso. E aí alguns depoimentos, e um deles que para a gente é muito... foi muito interessante, foi
Dr. Francisco Hollenberg, sobre o quadro que inclusive estará na exposição do Pelourinho, porque foi um ambiente de estudo de medicina dele. Tem mais lá as igrejas agora, acho que é uma coisa fantástica. Então aí alguns igrejas, detalhes nós colocamos. Eu acho isso. E aqui a Igreja Nossa Senhora da Conceição, que é de Altamira, tem um particular, que é a cidade em que ele nasceu, povoado, na verdade, no distrito de Altamira, em que ele nasceu. A capela foi construída pelo avô dele, João Antônio Cristino, e o altar também, né, que é claro que hoje já foi restaurado, aí também instância. Eu fiquei impressionado com a quantidade de informações que vocês coletaram e colocaram no site, principalmente com relação às igrejas. É um trabalho fantástico, professor Anselmo, porque quando a gente pensa, né, ele pintou a igreja, não é pintar a igreja, ele foi, eu não dizia que era o Leonardo da Vinci, não, porque que fez o Miguel Ângelo. Não, Miguel Ângelo. Pintou a Miguel Ângelo pintou a Cúria lá a Capela Sistina. A Capela Sistina, perdão. Leonardo da Vinci, nada, Miguel Ângelo. Mas eu diria que ele foi quase um Miguel Ângelo aqui no país, porque as obras de arte que ele fez, provocou nessas igrejas é realmente alguma coisa fantástica. Fantástica. E esse sempre foi o grande carro-chefe dele? Então, essa foi uma vertente, na verdade, nossa, né, de trazer essas igrejas, porque acredito que a igreja é uma exposição permanente. Também. Então, né, e imaginar o efeito disso na comunidade, como a exemplo de Patos, na Paraíba, que eles tiveram cuidado de restaurar, de todo esse trabalho que foi feito. Aliás, isso aqui é uma coisa muito bonita, né? A gente pode soltar isso aqui? Sim, sim. Eu vou pedir a você que me ajude aqui para... Ela ganhar de presente, viu? Bonito. Agora entendi. É uma igreja. É a igreja. E a gente coloca aqui. Agora sim. Olha aí, querida Anselmo. Tá vendo? Que é a torre. Patos na Paraíba. Patos na Paraíba. Paraíba. E ele, sim, aí Pertinho de Campina Grande. Você estava contando Então, esse trabalho que o Damião Lucena desenvolveu mostra o apego da comunidade. E ele fala, inclusive, nesse livro, da importância de José Lima, porque, na verdade, como ele diz... Isso aqui são pinturas de José Lima? São pinturas de José Lima. São 200 metros quadrados de pintura. 200 metros quadrados de pintura. E ela, não só no teto, também nas laterais, e é de uma riqueza extraordinária. Aí esse livro, quando lançado, ele tinha poucas informações ainda sobre José Lima. E nós conseguimos fazer o contato, e interessante que o nome dele tem Lima no final, é Damião de Lucena Lima, e hoje ele é tratado como um primo, mais um sobrinho de José Lima, porque o zelo e o cuidado que ele tem de apresentar. E aí vem mais uma situação que é bem curiosa. Eles tiveram cuidado de retratar quadro a quadro, e inclusive traduzindo o latim. Então, algumas das páginas, o latim... Ele fala exatamente disso, no latim das cenas retratadas, isso. É um trabalho maravilhoso, e o Damião Lucena hoje muito nos ajuda no site. E é interessante que Isso tudo está no site? Isso está no site. Agora, o que acontece? Nós pegamos parte somente, porque é interessante conhecer de fato. Até que a gente sugere, né, convida, vá conhecer as obras de perto, porque é de uma grandiosidade. Imaginava São Januário, no Rio, né, que foi outra igreja pintada por ele, que inclusive foi a época do Canal 100, eu acho que ninguém lembra mais. Eu lembro. Você lembra? Da nossa época. É bem da nossa época. Você se lembra? Por quê? No Canal 100. Canal 100. Eu lembro. Eu lembro. Era nos telejornais. No Cine Palace. Carlos Niemeyer, na produção. matinê. Carlos Niemeyer. Jean Amazon.
Tinha Germanzon também, tinha Atualidades Francesas. Também passava. Tinha Herbert Richards. Tinha Herbert Richards. E tinha o nosso... Oh, meu Deus, eu fiz o projeto para recuperação do... O Valmir. Valmir Almeida. Tem os Cine filmes. Revista da Terra. Cine Revista, de Valmir. Produções Atalaia. Tá vendo? Eu me lembrei de tudo. Muito Aqui bom. o programa é bom que a gente faz uma viagem no tempo, né? Não é brincadeira. Então, a época da pintura da igreja São Januário e Santo Agostinho, algum dos dois é vascaíno, não? Porque... Não. O Vascaíno agora está uma tristeza, mas da igreja não tem nada a ver com isso. Continua muito bonita. Alguns vascaínos que eu conheço estão negando-se. Mas é para relatar que pelo menos a igreja de São Januário continua maravilhosa. Bonita. Continua em alta. Em alta. E elevando ao céu. Elevando ao céu. O endereço do site acho que apareceu lá. Acho que é o joselima.net.br. José Lima, tudo junto, minúsculo, .net.br. Aí entra lá no site, tem as informações todas, realmente um trabalho primoroso. Muito obrigado. Do quase filho, né? O filho. Sobrinho né? filho. Filho, porque, como você disse mesmo, ele era um grande tiozão, paizão. Né? A exposição será dia 10 no Palácio Museu. E estão todos convidados, eu já recebi meu convite aqui, um convite muita honra, nós vamos estar lá para fazer o registro da exposição. Aqui, ó. A exposição vai até o dia 2 de setembro. 2 de setembro. Olha aqui. Zé Lima. Ai, tem um negócio aqui também, cara. Um pouco da história do aqui José um pouco Lima. da história do Zé Lima. Ok. Obrigado. Foi uma honra recebê-lo aqui no programa, mas você fica um pouquinho para a gente bater um papo agora com o Anselmo também no outro bloco, a gente interagir um pouco, falar um pouco de boemia. Muito bom. O Zé Lima era um pouco boêmio? Muito. Bastante, tá vendo? Então o assunto agora, Homem da arte é o boêmio. assunto agora vai ser boemia. A gente volta já já. Cultura é o que a gente faz.